Há momentos em que a vida se transforma em um campo de batalha. Você tenta manter a fé, continua orando, continua acreditando, mas parece que as forças estão se esgotando. O peso das preocupações, das lutas e das incertezas faz seus braços da fé começarem a descer. E é exatamente aí que Deus te chama a lembrar da história de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 17. Enquanto Israel lutava contra os amalequitas, Moisés subiu ao monte com o cajado de Deus em suas mãos. E a Bíblia diz que enquanto suas mãos permaneciam erguidas, o povo de Deus vencia. Mas quando o cansaço fazia baixá-las, o inimigo começava a prevalecer. Essa passagem revela uma verdade espiritual profunda. Muitas das nossas batalhas não são vencidas pela força humana, mas pela rendição diante de Deus. Moisés não lutava com armas, ele lutava com fé. Seu gesto, mãos levantadas, eram um símbolo de total dependência. Da mesma forma, Deus te convida a manter suas mãos erguidas, mesmo quando o peso da vida tenta te derrubar. Levantar as mãos e reconhecer que a vitória não vem da nossa capacidade, mas do poder dele que age quando nos rendemos. Não é sobre ter força o tempo todo. É sobre manter o coração no alto, mesmo quando o corpo quer desistir. Porque enquanto suas mãos espirituais estiverem erguidas, o céu continuará lutando por você. Se esta mensagem falou com seu coração, escreva nos comentários: eu confio na força do Senhor. A história de Moisés no monte nos ensina algo que vai além da simples existência. Ela revela um princípio divino. A adoração é uma arma espiritual. Sempre que Moisés mantinha suas mãos erguidas, Israel prevalecia. Isso não era coincidência. Era um sinal de que o poder de Deus se manifestava quando o povo permanecia em posição de rendição e fé. O mesmo acontece conosco. Quando levantamos o coração em adoração, mesmo no meio da dor, o céu se move. Porque adorar não é fingir que tudo está bem, é declarar que, mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo digno. É confiar que Ele ainda está no controle, mesmo quando nada parece fazer sentido. Há momentos em que o inimigo tenta roubar a nossa adoração com desânimo, com o medo e com o cansaço. Ele sabe que, se conseguir calar o nosso louvor, enfraquece a nossa fé. Mas quando escolhemos adorar em meio à luta, algo muda dentro de nós. O coração se fortalece, o espírito se renova, e a presença de Deus envolve tudo ao nosso redor. É por isso que Moisés não lutou com espadas. Ele lutou com mãos erguidas. Porque a verdadeira vitória não nasce da força humana, mas da dependência divina. Então, se a batalha está longa e o peso parece grande, não desista de adorar. Mesmo que as lágrimas escorram, mantenha os olhos no alto. Porque enquanto a adoração, a vitória se formando no invisível. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: eu escolho adorar mesmo em meio à luta. Quando Moisés começou a se cansar, suas mãos tremiam e o peso da batalha se tornou pesado demais para carregar sozinho. Mas Deus, em sua sabedoria, já havia preparado ajuda. Arão e Hur estavam ali, prontos para segurar suas mãos, um de cada lado, sustentando o que estava prestes a cair. Essa cena é um retrato perfeito da graça de Deus em nossas vidas. Porque o Senhor nunca nos chamou para lutar sozinhos. Ele coloca pessoas em nosso caminho, amigos, familiares, irmãos em Cristo, que nos ajudam quando nossas forças acabam. Às vezes, uma palavra de encorajamento, uma oração silenciosa, um abraço ou apenas a presença de alguém que não nos deixa desistir. Assim como Moisés, você também pode estar em um momento em que sente o peso da luta. Mas Deus está levantando pessoas para te sustentar. Talvez você ainda nem perceba, mas há mãos espirituais segurando as suas. Há intercessores orando por você. Há pessoas sendo usadas por Deus para te lembrar que não acabou. E mesmo quando ninguém parece entender o que você está enfrentando, o Espírito Santo está ao seu lado, firmando o que está fraco, fortalecendo o que está caindo e garantindo que a batalha não será perdida. Porque a vitória não depende apenas da sua força, mas da fidelidade de Deus que envia ajuda no momento certo. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, obrigado por me sustentar. Moisés não venceu porque era forte. Ele venceu porque se rendeu. A verdadeira vitória espiritual não acontece quando conquistamos o controle das circunstâncias, mas quando o entregamos completamente a Deus. É nesse ato silencioso de entrega que o poder divino se manifesta. Muitas vezes, tentamos lutar sozinhos,
Planejamos, corremos, nos desgastamos tentando resolver o que só o céu pode mudar. Mas o Senhor nos convida a fazer o oposto, a subir o monte da adoração, levantar as mãos, dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Rendição não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É entender que a presença de Deus é mais poderosa do que qualquer estratégia humana. Moisés poderia ter descido para lutar no vale, empunhar uma espada e tentar resolver com as próprias mãos. Mas ele escolheu algo maior, escolheu confiar. Assim também é com você. Deus não espera que você tenha todas as respostas. Ele quer apenas que seu coração permaneça entregue. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar e se ajoelha em adoração, o céu começa a agir em seu favor. A rendição abre portas que a força jamais abriria. É quando você se cala diante de Deus que Ele começa a falar. É quando você solta o que está segurando que Ele começa a mover o impossível. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva: Senhor, eu me rendo à Tua vontade. É fácil levantar as mãos quando a vida está em paz, quando tudo parece caminhar como esperado. Mas existe um tipo de adoração que o céu valoriza de forma especial, aquela que nasce em meio à dor. É quando você adora sem entender, quando o coração está ferido, mas a boca ainda declara: Tu és digno, Senhor. Esse tipo de adoração tem um som diferente. Ela sobe como incenso puro diante de Deus, porque é feita sem garantias, sem respostas e sem condições. É a adoração que diz: mesmo sem ver o milagre, eu ainda te exaltarei. Mesmo que nada mude, tu ainda serás meu Deus. Foi essa postura que virou a batalha a favor de Israel. Não foi a força do exército, nem a habilidade de Josué. Foi o coração rendido de um homem no alto do monte, adorando com mãos levantadas. Talvez você esteja nesse lugar agora, cansado, frustrado, cheio de perguntas. Mas saiba, quando você adora em meio ao caos, o reino espiritual se move. O inimigo se cala e o poder de Deus começa a se manifestar. A adoração é mais do que uma canção. É uma decisão. É dizer: mesmo que a dor grite, eu escolho ouvir a voz do meu Deus. E enquanto você adora, o Senhor está trabalhando em silêncio, transformando o invisível e preparando o impossível. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho adorar mesmo na dor. A Bíblia diz que as mãos de Moisés ficaram cansadas. Isso nos mostra que até os mais fiéis também se enfraquecem. A fé não elimina o cansaço, mas nos ensina onde encontrar descanso. E quando Moisés já não conseguia mais manter as mãos erguidas, Deus providenciou uma pedra para que ele se assentasse e amigos para sustentá-lo. Isso é graça, porque o Senhor não exige que sejamos fortes o tempo todo. Ele apenas pede que não desistamos. E quando nossas forças chegam ao fim, é Ele quem começa a lutar por nós. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim, cansado da espera, sobrecarregado pelas lutas, sem energia para continuar orando. Mas Deus está dizendo: filho, sente-se sobre a rocha que é Cristo. Eu serei sua força quando a sua acabar. A vitória nunca dependeu da sua capacidade, mas a presença dele em sua vida. E quando você não consegue mais erguer as mãos, o Espírito Santo o ergue por dentro. Ele firma o que está vacilando, renova o que parecia perdido e restaura o ânimo que o cansaço tentou roubar. Não é a sua constância que sustenta a fé, é a fidelidade de Deus que te mantém de pé. Então, mesmo que o corpo esteja fraco e a alma abatida, lembre-se, você não está só. O mesmo Deus que sustentou Moisés é o que te sustenta agora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, sê minha força hoje. Enquanto Moisés mantinha os olhos e as mãos voltados para o céu, Israel vencia. Mas quando o cansaço fazia baixar as mãos, o inimigo ganhava força. A direção do nosso olhar define o rumo da nossa batalha. Quando focamos nas circunstâncias, o medo cresce. Quando focamos em Deus, o coração encontra paz e a fé floresce. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Hoje, escolha fixar seu olhar em Cristo e diga: Senhor, meus olhos estão em Ti. Se essa palavra falou com você, escreva: meus olhos estão no Senhor. Há momentos em que a força se esgota e até o silêncio pesa. Deus nos ensina que a adoração é a linguagem da vitória. Josafá adorou no meio da batalha,
e Deus preparou emboscadas contra os inimigos. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 22. O milagre acontece durante o louvor. Quando você canta mesmo sem voz, levanta as mãos mesmo cansado ou agradece sem entender, o céu se move a seu favor. Feche os olhos e diga: Senhor, eu te adoro no meio da minha batalha. Se essa palavra tocou seu coração, escreva: eu escolho adorar em meio à dor. Toda batalha tem um propósito divino. Cada dificuldade pode se tornar um testemunho de fé. Deus transforma cansaço em força, lágrimas em alegria e dor em propósito. Quando mantemos o coração firme em adoração, nossas lutas se tornam plataformas de glória de Deus. Sua fé hoje pode inspirar alguém amanhã. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva: Senhor, transforma minha luta em testemunho. Senhor Jesus, neste momento, eu levanto minhas mãos como sinal de rendição total a Ti. Entrego a Ti todas as minhas batalhas, minhas dúvidas, meus medos e meu cansaço. Assim como Moisés se apoiou na Tua presença e foi sustentado, eu confio que Tu me fortaleces quando minhas forças falham. Eu escolho adorar-Te mesmo no vale da dificuldade, mesmo quando não compreendo o caminho, mesmo quando meus braços estão cansados. Eu declaro que a vitória não depende de mim, mas do Teu poder. Que meu louvor seja mais alto que minha preocupação, que minha fé seja maior que meu medo e que minha vida seja um sacrifício vivo de adoração a Ti. Que a Tua presença inunde minha mente, meu coração e meu lar. Que cada oração, cada gesto de fé e cada palavra de rendição sejam instrumentos do Teu amor e do Teu poder. Senhor, sustenta-me, fortalece-me e guia-me. Que eu permaneça firme, com os olhos fixos em Ti, sabendo que a batalha já é Tua e que a vitória será declarada em meu favor. Se esta oração tocou seu coração, digite nos comentários: Amém. Senhor, eu confio em Ti. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Permita que outros também encontrem esperança, força e renovação na presença de Deus.